Bem-vindos, amigos. Que bom estar aqui com vocês novamente e apresentar o programa do Monge Investidor, Investimentos do Monge, Ações nos Estados Unidos, o jeito zen de investir no mercado americano. Eu sou o Alexandre, vocês já me conhecem, e nós nesse encontro, nosso sexto encontro, vamos falar a respeito da empresa Duolingo e do tema inteligência artificial e como ela afeta os nossos investimentos hoje e no futuro. Não custa lembrar, certo? Nosso disclaimer, que esta aqui é uma escola de investimentos, logo todo o conteúdo que a gente faz tem o objetivo de educar, de entreter, de informar. De nenhuma forma a gente está fazendo aqui recomendação de compra e venda de qualquer ativo, nós não somos uma casa de research, e há um disclaimer completo no final desse vídeo com mais informações. Eu peço a todos que leiam. Agora, passamos a avaliar a Duolingo, listada na Nasdaq, como o ticker DUOL. Em primeiro lugar, vamos fazer um resumo breve de o que me atrai na empresa Duolingo. A empresa ela faz parte do nicho de EdTech, ou seja, educação de uma forma digital, através de aplicativos, de programas de computação. Nesse mercado da EdTech, ela tem uma presença bastante pequena, mas na parte de idiomas especificamente, Duolingo tem uma dominância de mercado, onde ela já atingiu 55% de market share. As relações sociais dos usuários de Duolingo, especialmente no público infantil, eles aumentam a retenção dos clientes e o uso diário da plataforma. O que significa isso? Que dentro de uma mesma turma de escola, quando várias crianças já estão usando esse aplicativo, a tendência é que todos eles acabem por usar. E estabeleçam competições de ver quem é que atinge mais prêmios, quem é que fica mais dias ao mesmo tempo, quem está no nível mais alto, e dessa forma eles conseguem prender, né, os pequenininhos como usuários do aplicativo. Mas esse aplicativo ele não serve só apenas às crianças em idade escolar. Tem muito adulto, inclusive gente que eu conheço, que usa o Duolingo para aprender idiomas. Existe uma necessidade, apesar de todos os tradutores, de todo o equipamento digital que está sendo criado hoje para evitar a necessidade de que as pessoas falem outro idioma, acontece muito de isso ser valorizado, né, por quem recebe uma pessoa que faz um esforço de conhecer o seu idioma, de falar a sua língua. E isso muitas vezes é vital para fechar negócios, para estabelecer determinadas relações humanas. Então, por mais que a gente saiba que Google, que Microsoft, que Apple, daqui a pouco vão estar todos traduzindo simultaneamente o discurso de uma pessoa estrangeira, o fato dela chegar tentando aprender a tua língua rompe uma série de barreiras, né, e facilita uma série de relacionamentos. De maneira que eu não entendo hoje, por exemplo, como esses tradutores sendo uma ameaça necessariamente à Duolingo ou ao aprendizado de idiomas por completo, né? A empresa tem um fluxo de caixa crescente, como a gente gosta de ver, tem um baixo custo de escala, como ela trabalha com um programa, né? Esse programa atender 1 milhão de pessoas ou 10 milhões de pessoas, não é uma coisa que vai criar um custo proporcional. De tal maneira, quanto maior ela ficar, a tendência é mais econômica ser a operação, considerando o potencial de vendas que o crescimento vai trazer. Além disso, a gente tem a expansão do produto. A Duolingo começou apenas como uma escola de idiomas, mas hoje ela já está começando a esticar alguns tentáculos na direção de outras coisas. Por exemplo, tu pode aprender matemática dentro do Duolingo agora. E provavelmente isso abre porta para outras matérias escolares, outras ciências que as pessoas tenham curiosidade de aprender e queiram fazer isso de uma forma gamificada, de uma forma lúdica, com um jogo. Não simplesmente uma lição, não simplesmente um teste, mas uma interação divertida com a máquina que leva a um aprendizado mais fácil, especialmente no público infantil. Essa ação ela é mais jovem e ela é menos madura do que Adobe, CRM, que a gente já cobriu aqui em programas anteriores. Então, nós temos algumas características daquela startup, da empresa que está começando, que está fazendo os seus primeiros passos na direção do lucro, na direção de um crescimento muito explosivo ainda, mas que tende a diminuir ao longo do tempo, né? E
é uma empresa que se tornou uma fonte confiável de free cash flow há pouco tempo. Ainda dilui os seus acionistas através da emissão de novas ações. Então, tem uma série de características que a gente já viu no passado acontecerem com a Amazon, acontecerem com a Adobe, acontecerem com Salesforce, acontecerem com outras empresas novas de tecnologia, com Uber, né, que tiveram que vender muitas as suas ações como compensation para a sua gestão, que demoraram para dar lucro, mas que depois que desenvolveram, foi embora. E quem entrou cedo, entrou melhor, pegou um potencial de alta maior. Em relação ao uso da IA, assim como a gente já também comentou em relação a CRM e Adobe, a Duolingo ela faz uso, né, da inteligência artificial para os seus processos de programação. Dessa forma, cada um dos funcionários da Duolingo, ele hoje rende mais do que antigamente pelo fato de ele ter essa ferramenta que aumenta demais a sua produtividade. Ao contrário de expectativas, a Duolingo, ao longo dos anos, vem aumentando o número de funcionários, mostrando que não é uma ideia demitir e reduzir o tamanho, trocando as pessoas por robôs, mas sim aumentar a sua força de trabalho ao longo do tempo para conseguir atingir novos níveis, novos nichos, novos mercados. Qual é a grande questão em relação à Duolingo e por que hoje ela se encontra tão descontada? Nós tivemos uma queda de praticamente 50% desde o último topo. Duolingo está sendo avaliada como uma empresa que vai morrer nas mãos da inteligência artificial. Mais uma vez, aquela nossa tese de que a inteligência artificial vai ser usada pelas empresas de tecnologia e não vai ser substituta das empresas de tecnologia. Então, o que o mercado entende como ameaça existencial, eu entendo como potencial de crescimento. E eu não vejo que, por exemplo, nesse esquema que eu falei de sala de aula, dos coleguinhas conversando, deles provocando um ao outro para usarem a plataforma e para brincarem juntos dessa maneira, eu não vejo cada um deles em sua casa programando uma inteligência artificial para fazer uma aula lúdica de idiomas, né? Cada um pegando o seu. Porque justamente essa rede social é que dá graça para o negócio. E se as pessoas são atraídas por isso, eu acredito que elas vão ficar e a Duolingo vai fazer uso da ferramenta da IA generativa, né, dos grandes modelos de linguagem, para facilitar o coding e para bolar programas novos mais rapidamente. Vejamos, então, os fundamentos da nossa empresa de hoje. Para quem não conhece, essa corujinha verde é o mascote do Duolingo. E logo da empresa também. É um desenho que foi evoluindo ao longo dos anos e que hoje é essa figurinha aí que inclusive interage dentro do programa com as pessoas. À medida que a gente acerta ou erra, ele vai fazendo lá as suas caretinhas, mostrando as suas respostas emocionais para aquilo que a gente está fazendo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Duolingo, então, tem como principais atrativos o fato dela ter uma saúde financeira perfeita. Ela é uma empresa livre de dívidas, não tem absolutamente nada de dívidas no nome da Duolingo. Ela tem um passado muito bom, de grande crescimento, e um futuro também excelente, de grande crescimento, apesar da gente estar começando a ver ela reduzir para um ritmo mais civilizado, digamos assim. Em relação ao valuation, o pessoal da Simple Wall Street entende que ainda é uma empresa cara, e realmente o preço sobre lucro do papel está na casa dos 106, então assim, é realmente um número muito elevado. Mas a gente tem que olhar ela não como o padrão que se olha um JP Morgan, que se olha uma Coca-Cola. A gente tem que pensar em como é que andaram as outras empresas de tecnologia nos seus primeiros anos. Né? E os seus primeiros anos são de prejuízo, de investimento no crescimento e não no lucro. Né? E à medida que esse lucro vai chegando, esse número vai caindo rapidamente e é o que eu acho que a gente vai viver nos próximos anos. Importante destacar que nós temos ali na bolinha laranja um problema, né? Um risco, que é o fato dos insiders estarem vendendo nos últimos 3 meses. Só que como esses últimos 3 meses justamente foram de queda bastante forte, é natural que a gente tenha essa venda em antecipação a esse movimento, justamente porque eles podem recomprar amanhã ou depois a um preço mais barato. Afinal de contas, eles sabem o que está acontecendo com a empresa, eles sabem o que está acontecendo com os assinantes e eles podem prever certos movimentos
Daí o termo insider trading. Mas nós vamos ver mais adiante que outros grandes donos, que não são os gestores, não são os fundadores da empresa, mas BlackRock, Vanguard, que tem uma porcentagem alta de domínio dessa companhia, eles estão comprando e estão aumentando a presença nas suas carteiras da Duolingo. No último ano, nós tivemos uma rentabilidade de 30,2% no papel, contra 23% dos US Consumer Services, né, os serviços de varejo, e do mercado como um todo, 21,6%. Então, ela tem overperformado, né, ela tem sido melhor do que a média das empresas nesse caso. Mas, recentemente, a gente teve uma queda bem graúda. Então, vamos dar uma olhada depois na questão da análise técnica para saber se a gente está num ponto interessante de compra ou não. Em relação à volatilidade, ela é uma empresa de tecnologia, isso já traz normalmente mais volatilidade do que a média do mercado, mas ela também é um pouquinho mais volátil do que a sua própria indústria, né? Uma volatilidade semanal na casa de 8%. Em relação ao valuation, nós vamos entrar agora nessa questão. Usando o modelo da esquerda, de múltiplos, né, o que se vê? O Price of Earnings, né, o PI, atual é de 106 vezes. É muito alto em valor absoluto, assusta muita gente, mas eu já dei essa explicação, né, de que empresas jovens costumam ter esse número na casa do infinito quando elas saem do prejuízo para o lucro, e depois, aos pouquinhos, isso vai recuando. A Simple Wall Street entende que o preço justo de preço sobre lucro seria, o índice, na verdade, né, de preço sobre lucro, seria em 45,9. Então, seria uma empresa que ainda não está correspondendo ao que seria o preço sobre lucro justo do papel. Ela vai precisar fazer essa redução, é uma promessa, a gente não sabe se vai ser cumprida, mas as estimativas últimas que a gente tem para 12 meses à frente, o Forward PE, já é na casa dos 60. Então, caindo de 100 para 60, chegar em 45, 46 não é assim tão complicado. Em compensação, se nós olharmos para a tabelinha da direita, o gráfico da direita, o que a gente vê? Que a avaliação da própria Simple Wall Street em relação ao fair value, né, o que seria o valor justo da ação, usando modelos estatísticos, matemáticos de propriedade do próprio site, nós temos ali um valor justo de $543,91, muito mais do que os atuais 271,18. A cotação já mudou um pouquinho desde que eu fiz essa fotografia, né, do gráfico, mas nós estamos perto disso aí e a gente então tem em torno de 50% de undervalue, de subvalorização no papel. Isso significa que nós, indo do preço corrente até o preço que seria o justo, nós temos uma elevação de 100% em potencial. E a empresa ainda não estaria cara usando esse tipo de cálculo. Em relação aos seus pares, de novo, né, Duolingo é mais jovem do que as outras empresas que estão sendo apresentadas aqui, de maneira que ela ainda está cara em relação a elas, né? Mas a gente entende um potencial de crescimento, um potencial explosivo de fluxo de caixa que pode vir nos próximos anos e pode baixar bastante essas questões. Nesse caso, nesse slide, a gente tem, na verdade, o Forward PE, né? Então já está projetando, não só para a Duolingo, mas para as suas concorrentes também, o preço sobre lucro dos próximos 12 meses e não o atual. O que se vê no gráfico da direita é que, justamente até 2023, quase 2024, a empresa não dava nenhum lucro, certo? Então ela ficava com aquele price over earnings nulo. Depois ela dispara, por quê? Porque o lucro é bem pequenininho e o preço da empresa já está lá em cima. E aos poucos, o que vai acontecendo? O lucro vai aumentando e a gente vai vendo uma redução da linha azul até que ali, bem no finalzinho do gráfico à direita, a gente chega no 106,6 e vai continuar descendo ao longo do tempo até valores mais atraentes. Pelo menos essa é a minha aposta. Em relação ao passado, a gente vê que a empresa exercia assim, um enorme de um crescimento, afinal de contas, né, ela estava ganhando mercados, ela estava investindo muito nesse aspecto do desenvolvimento do negócio, e ela cresceu o seu lucro em 67,40% e o seu lucro por ação em 70,89%.
O retorno sobre o equity chegou a quase 12% e a margem líquida a 13,24%. E aí, quando a gente olha para frente, os dados futuros não são nada ruins, muito pelo contrário. Né? Nós temos 37% de previsão de earnings growth e 35% de EPS, ou seja, de earnings per share. Isso pode significar uma pequena diluição nas ações, a gente tem que levar isso em consideração, o fato do EPS ser menor. Né? Mas a gente vê, por exemplo, que a indústria também se prevê continuar crescendo muito bem, na casa de 19,7%. O revenue, que são as vendas, a receita líquida da empresa, está para crescer 23%. E o retorno sobre o equity está em 17,48%, que significa que a empresa está se tornando mais produtiva, mais lucrativa em relação ao próprio patrimônio, ao próprio dinheiro que ela tem. Novamente, fazendo a comparação passado e futuro, a gente tem um crescimento nos últimos 5 anos muito acima da indústria, muito acima do mercado. Então, Duolingo se apresenta como uma empresa de altíssimo crescimento. E no futuro, o quadro não é diferente. Apesar do ritmo ser um pouquinho mais fraco, a gente percebe que todos os outros dados, a não ser o revenue growth do mercado, que sobe ali de 8,1 para 9,4, o resto tudo está se ajustando, está se acomodando em valores um pouquinho mais baixos e a companhia bate tanto a indústria quanto o mercado com muita folga. Em relação à evolução ao longo do tempo do fluxo de caixa, que aparece em rosa, do revenue, né, da receita da empresa, que aparece em azul, e do earnings, que é o lucro líquido, que aparece em verde, nós vemos que a empresa no início deu prejuízo, né? O earnings dela foi negativo, o free cash flow dela foi praticamente zero, mas aos poucos, à medida em que as vendas se solidificaram e cresceram, o que a gente viu? A gente viu uma evolução para melhor e a gente vê uma rampa ascendente claramente nos 3 elementos que a gente está medindo aqui. Né? Onde em junho de 2025 nós tínhamos já uma receita na casa de 885 milhões de dólares por ano, o lucro em 117 milhões e uma margem de segurança, né, uma margem de lucro de 13,2%. O free cash flow da empresa já em 321,4%. Isso para uma empresa que não tem dívidas é um crescimento espetacular e que deve continuar nos próximos anos pela análise, né, e as previsões que a gente tem de várias fontes diferentes de Wall Street. O que se vê é que a previsão é de continuar crescendo 2026, 2027 e adiante. Claro que não nessa linha retinha aqui que a gente está vendo. Na verdade, é previsto que se oscile dependendo de ciclos econômicos, dependendo de coisas que possam acontecer nessa questão de IA versus empresas de software. Mas a verdade é que o Duolingo tem tudo para continuar crescendo a um ritmo bem saudável, bem agressivo até. Em relação às dívidas, né, o que a gente estava falando? A empresa ela tem passivos, ela não tem endividamentos, né? Ela tem passivos na casa dos 565 milhões de dólares. A maior parte disso é de curto prazo, mas os assets, né, os ativos que a empresa tem para bancar esses passivos dão e sobram. Então, é uma empresa de uma saúde financeira extraordinária. Né? A gente está falando aqui de uma empresa que tem poucos anos de vida e que se desenvolveu muito rápido, sem um grande endividamento, e que, então, está com a ficha limpa para poder continuar crescendo e poder desenvolver novos produtos, abrir novos mercados, investir em research and development, sem ter o perigo, né, de daqui a pouco um juro que sobe, uma condição de financiamento que se complica, e isso aí daqui a pouco trava o crescimento da empresa. A Duolingo não corre esse risco. Aqui nós vemos a linha da dívida, que não só é zero hoje, mas ela sempre foi. Né? Essa é uma empresa que não fez endividamento, o que é impressionante. E a gente tem um caixa, então, infinitamente maior, né, do que a necessidade de cobrir qualquer tipo de dívida. E essa aqui é a grande maravilha da Duolingo em termos de saúde financeira. Em relação à gestão da empresa, tem algumas coisas que a gente precisa identificar aqui. Em primeiro lugar, é uma gestão de altíssima qualidade. Tá? Nós temos pessoas altamente qualificadas que estão, em média, 5 anos ou mais dentro da companhia.
a gente tem um pagamento proporcional ao que o mercado paga para os CEOs e proporcional também ao que a empresa vem conseguindo receber de dinheiro, né, de maneira que os resultados têm sido proporcionais às recompensas. Em compensação, nós temos o problema das vendas, né? A história aquela que a gente falou lá no comecinho, do insider trading. Nós temos tido, tanto de 12 para 9 meses, quanto nos outros períodos trimestrais, e inclusive esse nosso último foi o pior deles, nós tivemos a venda de mais de 9 mil, 8 mil, até mais de 10 mil ações por parte de diretores. Nós temos 4 pessoas que estão vendendo constantemente as suas ações. 4 não é muita gente, né? A gente pode considerar que essas pessoas possam ter gastos pessoais, questões que estão querendo resolver com dinheiro, e esse dinheiro vai sair de dentro das ações que elas recebem como bonificação, como premiação. Mas o ideal seria nós vermos as compras líquidas, né? Seria os insiders comprando, nos indicando confiança na companhia, nos indicando que eles entendem que a ação está bastante baixa e querem tirar proveito disso, fazendo patrimônio na ação da própria empresa onde eles trabalham. Isso não está acontecendo, é um ponto contra a Duolingo. A gente não precisa esconder. Nenhuma empresa vai ser absolutamente perfeita nos fundamentos que a gente procura, e esse aqui poderia se dizer que é o principal ponto fraco dela, além da questão da concorrência com a IA. Dos donos, a gente vê que BlackRock possui 9,25% da companhia e logo atrás vem a Vanguard com 7,96%. Isso não significa que BlackRock e Vanguard tenham propriedade, digamos assim, individual da Duolingo. A Duolingo entra dentro de índices de ações, dentro de ETFs. E esses ETFs, o dono não é a própria BlackRock. Claro, ela administra, ela ganha taxa de administração por aquilo, mas ela não é dona das cotas. As cotas são compradas por nós, pelas instituições, por governos, por fundos soberanos. De maneira que, quando a gente olha assim, parece que sempre a BlackRock e a Vanguard estão aqui, eles são donos do mundo, eles compraram todas as empresas. Não é exatamente isso que acontece. Mas é importante a gente visualizar que nessas duas primeiras linhas nós temos um aumento de 17,3% na posição que a BlackRock tinha e um aumento de 3,29%, mais tímido, na quantidade de ações em propriedade da Vanguard. Ali aparecem os vendedores pessoa física, né? Tanto o Luiz Von, que é o CEO da empresa, quanto o Severin Hacker, né? Eles têm ali uma venda pequena das ações, das suas próprias posições, a gente não tem ideia, porque o portfólio de pessoa física não é revelado, mas a gente vê, por exemplo, que a FMR LLC, ela vendeu 23% da sua posição. Então, é uma instituição que está desacreditada em relação a... está desacreditando, né, na Duolingo, perdeu a confiança no papel, talvez, na hora errada, a gente acha que isso vai virar para cima e eles vão ficar arrependidos. Não é o caso da Capital Research, que é dona de 5,11% da Duolingo e que aumentou a sua parcela em 68,7% recentemente, passando a Duolingo a representar 0,03% do portfólio dessa companhia. Agora, tentando fechar um placar em relação a tudo que nós vimos de fundamentos e tudo aquilo que a gente procura dentro de um papel de alta qualidade. Então, nós vamos passar por valuation, por múltiplos, projeções de preço, crescimento passado e futuro, a saúde financeira, a qualidade de gestão, participação acionária, o insider trading, tanto do ponto de vista dos gestores quanto do smart money, né, das grandes instituições, dos grandes bancos, o que elas estão fazendo ali dentro. E em relação a contratações, se o número de empregados está aumentando ou não. E aí, como a gente já pode fazer uma revisão rápida desse placar, à medida que nós visualizamos cada uma dessas características, nós temos uma nota ótima na maior parte das questões aqui, né? Então, o valuation está mais de 20% abaixo do fair value, os múltiplos são muito altos, mas estão baixando, então está classificado como ruim, não como péssimo. A projeção de preço é ótima, existe um alto consenso de que a empresa vai subir bastante nos próximos 12 meses, mais de 20%. Nós temos um EPS growth, né, que vem lá dos 70% e agora está na casa ali dos 20 e poucos, que é muito bom, está bem acima do nosso benchmark, que são 10. Né? Em relação à saúde financeira, não tem como não tirar a nota máxima. A gestão também é muito boa, existe uma estabilidade, existe uma experiência, existe uma confiança naquele board
de diretores e no CEO. E, em relação à participação acionária, a gente tem uma boa quantidade de insiders, uma boa quantidade de público, uma pequena quantidade de público de varejo e uma grande quantidade de instituições compradas no papel. Em relação aos insiders, Duolingo até chama atenção, porque, na verdade, ela chegou a 13% de ações ainda na mão de diretores e gestores da empresa. Então, os caras têm muito skin in the game. De maneira que aquelas vendas que nós vimos não são, assim, uma catástrofe, não é uma coisa da gente se preocupar muito, porque a posição que esses caras têm na empresa são muito grandes. Tá? Em relação a contratações, todo ano ela contrata, todo ano ela cresce a quantidade de funcionários, então a gente também está tranquilo em relação a isso. Agora, se nós definimos que a empresa é boa, uma outra coisa é pensar se ela serve para a sua estratégia, para a minha estratégia. Como eu já tenho a minha estratégia bem definida, com todos os parâmetros listados, o que eu faço agora é verificar se esse encaixe realmente existe. Quais são os principais fundamentos que eu olho? É o crescimento do fluxo de caixa, que nesse caso aqui, de 2021 para 2025, cresceu de 1,27 para 7,06 por ação, um enorme crescimento de 460%. Apesar de ter passado por aquele buraquinho ali em 2022, a gente vê que a empresa decolou e está indo embora. E a corujinha ficou faceira com isso. Em relação a buybacks, a empresa ainda não os faz. Existe sim uma diluição dos acionistas, existe bastante compensation ainda. Eles estão imprimindo ações para usar como pagamento de bônus aos seus funcionários, aos seus diretores, aos seus gestores, mas o ritmo está diminuindo. Dá para ver que a linha azul começa de 22 para 23 subindo muito rápido e aos poucos esses degraus eles estão começando a reduzir de tamanho. Para a gente chegar a uma estabilidade não demora muito mais e daqui a pouco, talvez uns 5 anos na frente, a gente veja a companhia então começando a fazer buybacks. Aqui a gente saiu então de 11,29 milhões de ações para 38,73. Não é o cenário dos sonhos? Não é. Mas é uma coisa que é normal dentro da fase em que nós estamos, então é uma questão de ter paciência. Sobre margem de lucro, o que nós podemos ver é, como toda empresa nova de tecnologia, houve uma fase de prejuízo, né? Ela começa com 9,76 negativo, chega até menos 24%, bem ruim, mas depois ela vai subindo, ela cruza o zero ali em 2024 e a partir de então a gente tem uma empresa lucrativa nas mãos, com margem de lucro apontada, se não me engano, na nossa revisão agora, para 13% no futuro. Então, a tendência é essa margem de lucro ir se abrindo e daqui a pouco isso significa que a empresa pode fazer buybacks, que a empresa pode pagar dividendos por conta dessa margem de segurança que está se abrindo ao longo do tempo. Então, olhando tudo aquilo que eu peço de uma empresa para que ela se considere excelente, que ela se considere ótima dentro da minha estratégia. Eu procuro um negócio simples. Eu preciso entender em pouco tempo o que a empresa faz, como é que o produto dela funciona, qual é o core business daquela empresa, daquela companhia. Isso é fácil, no caso do Duolingo. Né? Quanto ao R&D baixo, a gente pode dizer que elas no início gastaram, né, que a empresa gastou bastante para desenvolver o seu produto. Tanto é que a gente vê fluxo de caixa negativo, a gente vê prejuízo líquido lá no comecinho. Mas hoje, o escalar da empresa, né, ela poder abrir mais mercados, ela poder atender mais pessoas, não é uma coisa que vai custar muito dinheiro. Então, é um crescimento de custo baixo em pesquisa e desenvolvimento, ela ganha nota ótima. Quanto a ser monopolista, depende do ponto de vista. Né? Se a gente pensar em EdTech, em empresas de educação usando tecnologia, ela é uma empresa pequena, existem outras muito maiores, ela tem na casa de 5% de market share. Em compensação, no ensino de idiomas através de aplicativos, são 55%, que colocam ela numa posição muito dominante, recebendo a nota máxima. Previsibilidade. Eu botei como ruim, porque afinal de contas, existe sim a possibilidade da IA devorar o negócio da Duolingo. Então, pode haver uma perda completa do valor da companhia? Pode. Né? A gente está no meio de uma revolução tecnológica, a gente está no meio de uma adaptação do mercado consumidor a essa questão de tecnologia,
né? Tudo está desenvolvendo muito rápido e está mudando muito rápido. Então não há como a gente ter, né, certeza de para onde vai essa questão. Pode dar tudo errado. Então, eu diria que a previsibilidade da empresa é ruim, né? Quanto ao produto ser necessário, ele é bem adotado no mundo inteiro. A única coisa é que ele não é tão necessário quanto comida, eletricidade, petróleo. Essas coisas são mais fundamentais para o uso humano do que aprender um idioma novo, né? E isso também não está na cabeça das pessoas que lutam pela sobrevivência mês após mês, né? Nós estamos falando de pessoas que vão consumir esse tipo de produto porque tem uma grana sobrando e estão investindo em educação, na educação dos seus filhos principalmente. E aí a gente entende que o uso frequente recebe uma nota boa, mas não ótima. Com relação à receita recorrente, sim, sem dúvida. Eles trabalham com um modelo freemium, né? Quer dizer, começa com o aplicativo gratuito e depois ele vai para uma versão paga, premium, melhor, mais completa, que dá mais recursos, que oferece coisas melhores para o aluno. E a partir daí, esse aluno passa a pagar mensalmente uma certa tarifa, uma anuidade, uma coisa assim, e fica preso pelo próprio hábito, né, de usar o aplicativo. Ele vai contratando isso sequencialmente nos anos seguintes. E o fato da empresa estar se renovando, estar usando a IA para bolar coisas novas, vai também oferecendo outras vias de aprendizado. Daqui a pouco, como eu tinha falado no início, né, todas as ciências estão ali à disposição dos alunos para estudo de matérias escolares, eles podem usar isso como uma ferramenta de apoio. A retenção dos clientes, então, ela se baseia nisso, né? Os assinantes ficam porque eles gostam, porque o produto é bom e principalmente porque há essa rede social onde uma pessoa vê que a outra também é usuária, se linkam, comparam resultados, mandam, né, mensagenzinhas dentro do próprio aplicativo umas para as outras, e isso faz com que dê vontade de ficar ali e convidar outras pessoas para fazer parte daquela tribo digital. A empresa nunca fez nenhum merge ou acquisition, né? Ela nunca comprou outra empresa, ela nunca se fusionou com outra empresa, de tal maneira que o crescimento é 100% orgânico, isso para nós é excelente. A dívida, não preciso dizer, né? Margem líquida, como a gente viu, já está na casa dos 13% a projeção, então está crescendo muito bem. O lucro líquido nem se fala. Os dividendos crescentes, não é o caso, ela não paga dividendos. Também não são seguros, porque não existem, e muito menos são altos. E isso é uma coisa que a gente espera que melhore no futuro, assim como os buybacks, né? Então é uma empresa que, em termos de qualidade, a gente viu muita carinha feliz ali com nota ótima, e aqui no encaixe da estratégia é parcial, é bem verdade, mas cobre dois dos trechos mais importantes, né? dos pilares dos nossos investimentos aqui, que são a parte de qualidade, que eu aponto em roxo, a parte de crescimento em azul e a parte de renda passiva, a gente espera que um dia venha a ser tão boa quanto as outras duas. A análise técnica. Vamos dar uma olhadinha, então, no comportamento de preço do Duolingo e ver se a gente está num momento interessante para fazer uma compra. Então, como sempre, a gente vai lá no TradingView e a gente vê aqui Duolingo no gráfico semanal, que significa que cada uma dessas barrinhas coloridas representa a variação de preço de uma semana. Para quem não está naturalizado com esse tipo de gráfico, isto aqui a gente chama de candle. Um candle, ou vela, ou barra, é um corpo grossinho em que ficam marcados o preço de abertura daquele período, no caso uma semana, né, o preço de abertura na segunda-feira, e o preço de fechamento na sexta-feira é marcado aqui. Quando o fechamento ele acontece acima da abertura, nós temos um candle de alta, e ele ganha aqui no meu gráfico a cor verde. Quando é um candle que abriu num preço e fechou abaixo, ele é um candle de baixa. Então, ele está pintado aqui no meu gráfico como vermelho, e aí a abertura em cima e o fechamento embaixo simbolizam essa queda. Esse tracinho bem fininho aqui do gráfico, ele é o que a gente chama de pavio ou sombra, pavio da vela, né? Ele representa o preço máximo e o preço mínimo atingido dentro daquele período. De tal maneira que, se a gente tiver o gráfico semanal, isso aqui foi a mínima da semana
Isso aqui foi a máxima da semana de 9 de maio de 22. Se nós estivermos falando de um gráfico diário, isso aqui vai representar as mesmas coisas, só que dentro de um único pregão. E pode ter mensal, de 4 horas, de 15 minutos. Isso aí vai variar de acordo com o objetivo da pessoa que está olhando. Se é mais de longo prazo, ela vai usar gráficos mais longos. Se é mais de curto prazo, ela vai usar os gráficos curtinhos. Eu gosto muito de olhar o mensal e o semanal. E dentro deste gráfico semanal, o que a gente percebe? O comportamento do preço é claramente ascendente. Desde 2022, quando ele fez esse fundinho aqui, pouco tempo depois dele fazer o IPO, né? Ele começa aqui em 21, em 22 ele começa a fazer o fundo, e na virada para 2023, então ele assume uma postura bem forte de alta, fazendo uma linha que une os fundos, paralela a uma linha que vai unir os topos futuramente. A esse tipo de padrão de candles a gente chama de canal de alta, no caso, porque está subindo. A gente poderia ter também duas linhas paralelas descendentes, e aí a gente teria um canal de baixa, com os topos e fundos tocando ali em sequência. Nesse momento, onde nós estamos? Repara que interessante. A gente está muito perto da linha de baixo. Essa aqui é a semana do dia 8 de setembro. Na semana que vem, começando no dia 15, se nós tivermos um fechamento em verde aqui e uma superação desse preço máximo, desse paviozinho pequeno, na outra semana, isso nos dá uma indicação técnica de compra. Por quê? Porque toda vez que nós batemos nessa linha, na parte de baixo, o preço subiu. E agora nós estamos tocando uma terceira vez, e depois de várias e várias semanas de queda, uma tentativa de repique aqui, depois mais algumas semanas de queda, nós estamos sentindo esse suporte. Nós estamos vendo os compradores começarem a entrar, dizendo assim, olha, já caiu bastante, eu estou arrependido de não ter comprado aqui embaixo quando estava $145, então, agora que está 250, eu quero muito comprar, eu não vou perder essa oportunidade. E por conta disso a gente teve esse candlezinho aqui, essa barrinha, em verde nessa semana. A gente ainda está na terça-feira, é importante lembrar que o candle só vale quando a semana termina. Então, no final da sexta, se nós continuarmos com esse padrão aqui e a gente tiver um outro candle verde superando a máxima dessa semana, eu provavelmente vou tomar posição em Duolingo. A minha primeira entrada está aqui, em 395. Essa foi feita porque o número de semanas de queda estava muito grande e a gente estava batendo nessa linhazinha branca aqui, que é a média móvel de 200 dias. Uma média que é bastante usada pelos traders e que serve para a gente entender se deve estar operando no curto prazo, na ponta compradora ou na compra vendedora. E o fato de ter batido aqui, para mim, significava um ponto interessante de entrada, né? De a gente sentir aqui, de repente, um suporte e continuar subindo mais para frente. Não foi o que aconteceu, é verdade. A empresa ficou muito mais barata agora e a gente tem, então, esse ponto de suporte da linha coincidindo com uma outra formação importante, que é essa daqui, ó. Reparem que nesse intervalo de preços, a gente tem um topo, 2, 3, 4 topos, de repente um cruzamento, reteste, supera, volta, então tem um fundo, outro fundo, e agora nós estamos fazendo mais um fundo aqui. Então, essa linha, essa barra em cinza, ela é uma área de suporte muito importante. Se for perdida, é bem verdade, a empresa assume uma tendência primária de baixa e nos traz grandes complicações, porque a gente perde o referencial de preço que tinha aqui e aí pode perfeitamente vir buscar os $144. Eu talvez não fique dentro do papel se ela fizer isso, porque eu entendo que o mercado está sabendo alguma coisa que eu não sei, está abandonando a empresa e eu não vou querer ficar com uma faca caindo nas minhas mãos. Eu talvez me livre do papel e reavalie o que está acontecendo mais adiante para verificar se vale a pena uma recompra ou não. Eu não acredito que isso vai acontecer porque não só a gente tem esse comportamento no preço aqui, os dois suportes da linha de tendência e o dessa barra de topos e fundos, mas nós temos aqui, ó, o IFR em níveis bem baixinhos. Nós estamos hoje em 35,15, a mínima que ele atingiu foi 34,67, e nós não vimos isso há muito tempo. Repara que esses primeiros fundos aqui, ó, são do início da empresa, quando ela estava em tendência de baixa ainda,
né? Esse daqui é um pouquinho mais alto. Então, é um evento raro o IFR estar tão baixo. Isso significa sobrevenda, significa pânico do mercado. E da mesma forma, o estocástico lento, que vem nos dando com confiabilidade topos e fundos anteriores, ele apontou esse último topo, repare. Quando a gente estava aqui desafiando, talvez até rompendo o canal para cima, a linhazinha amarela veio abaixo, cruzou pela branca e apontou claramente que nós estávamos iniciando uma descida mais longa. E isso de fato aconteceu, sendo que de algumas semanas para cá, a linha amarela horizontalizou e pode, se a gente tiver 2 semanas de alta, romper para cima, indicando então uma possibilidade de alta de mais longo prazo, de alguns meses ou anos, chegando, passando aqui pela média móvel de 200 períodos, que é uma resistência importante, ela pode vir aqui antes de perder a linha de tendência e cair, mas ela pode também fazer um intervalinho e depois continuar a sua subida. É nisso que eu acredito que nós vamos experienciar, né? Então, vai subir para cá, vai dar de cabeça nessa média móvel de 200 dias, provavelmente vai ceder um pouquinho, talvez até revisite a sua linha de tendência de alta, para então depois poder romper, desafiar o seu topo histórico, e aí a gente tem um potencial de ganho muito bom, com mais do que o dobro do papel, né? Aumentando de preço de 275 para lá dos 600. Óbvio, vai depender da inclinação, da evolução dessa reta aqui. Ela pode ser mais demorada e atingir preços mais altos, ou ela pode ser mais súbita e atingir preços mais baixos. Não tenho bola de cristal, isso aqui não é uma promessa, mas é o que eu vejo no gráfico do papel. Ok? Vamos molhar o bico um pouquinho. Agora, partindo para o nosso segundo tema, a inteligência artificial. Eu não vou me concentrar aqui na questão da tese de investimentos, né? Naquilo que a gente já vem discutindo há bastante tempo sobre a IA vai ou não comer as empresas de software. Eu acho que vocês já conhecem a minha posição em relação a isso. Mas eu quero falar sobre o impacto da inteligência artificial na economia como um todo e como a gente pode tirar proveito dessa revolução e melhorar os nossos investimentos. Em primeiro lugar, alguns conceitos importantes, né? Nós estamos vivendo a era da inteligência artificial generativa. O que significa isso? Ela é mais do que um simples programa computacional, ela é mais do que um simples algoritmo que vai te dar respostas numéricas para determinados problemas. Ela vai conversar contigo, né? E a partir dessa conversa, ela vai atingir um nível de complexidade que nunca então se tinha visto, a tal ponto que hoje nós trabalhamos com os Large Language Models, né? Então, assim, são computadores capazes de dominar todo um idioma, aspectos literários. Então, tu pode pedir, por exemplo, que ele escreva um artigo científico ou um livro de romance ou te conte uma piada, e ele é capaz de desenvolver todas essas nuances da linguagem humana. Onde nós não estamos ainda? Nós não estamos ainda na posição de singularidade tecnológica. O que significa singularidade tecnológica? Vai chegar um momento em que nós não vamos precisar treinar a inteligência artificial novas habilidades. Ela vai se tornar tão poderosa, tão capaz, que ela vai passar a ensinar a si própria e talvez a gerir a si própria. Nesse momento, não existe mais necessidade de interação do homem com a máquina para que ela se desenvolva. Então, nós vamos ver grandes computadores podendo, por exemplo, produzir androids à vontade, né? Controlar todos os processos de produção, desde o caminhão, a mineração do ferro, né? A produção do aço, a montagem das peças, tudo isso pode ser feito pelo próprio computador à medida em que ele aprende, né? E aí, obviamente, a gente tem uma faca de dois gumes, né? Existe o perigo da singularidade tecnológica, existe o absurdo de coisas fantásticas que a humanidade passa a poder fazer a partir do momento que trabalha com computadores com essa capacidade. É evidente que, nesse momento, a gente já sente um tremor no mercado de trabalho por conta disso, e se nós atingirmos a singularidade tecnológica, a gente revoluciona completamente o trabalho.
porque praticamente os robôs podem fazer tudo, né? A gente pode botar humanoides ou outro tipo de máquina em outro formato, mas que desenvolvem todas as funções humanas de hoje. E aí, para onde vão os trabalhadores? Vai depender de como a sociedade se organizar, né? Se a gente conseguir fazer isso de uma maneira ordeira, pacífica e olhando para a sociedade como um todo, vai acabar a fome, vai acabar a pobreza, todo mundo vai poder ter um nível de vida satisfatório e as pessoas mais ricas vão poder fazer viagens interplanetárias, vão poder ter estações espaciais próprias. A coisa realmente vai para outro patamar, como se diz no futebol. Mas, desde já, o que a gente tem visto? A gente tem visto que não há tantas demissões assim, porque nós não estamos nessa singularidade ainda, obviamente, né? O próprio computador, dentro dos LLMs, faz muita burrada, ele escreve muita besteira, ele não tem um arcabouço ético humano, então ele não sabe lidar com as nossas emoções. Nós tivemos aí, recentemente, um caso muito triste de um rapaz, um adolescente americano, que usou o ChatGPT para se suicidar, né? Conversou sobre ele, sobre a sua tendência suicida. O chat, infelizmente, não reprimiu aquilo, pelo contrário, deu respostas completamente absurdas que levaram o cara mais ainda para perto do suicídio. E no final, ele ainda usou o chat para tirar fotografia da sua forca e ver se ele achava que estava bom. Então, assim, nós não vamos nos ver livres das mãos humanas na programação tão cedo, porque se a gente deixar o computador solto, ele faz coisas que podem ser tenebrosas. O que ele pode fazer de bom? Ele aumenta muito a produtividade daqueles que usam a IA para os seus fins tradicionais. Então, por exemplo, eu vou montar um curso de investimentos no exterior. Eu posso abrir uma inteligência artificial, dizer para ele o que eu quero e deixar que ele me sugira os tópicos. Dentro daqueles tópicos, eu posso usá-lo para fazer uma pesquisa de internet muito mais vasta do que se eu fosse de Google em Google Search, procurando sites e tentando achar as respostas para as coisas que eu quero aprender, que eu quero dominar, que eu quero ensinar, né? E a gente pode fazer checagens também através da inteligência artificial para detectar erros. Imagina, por exemplo, um camarada que trabalha com coding e ele faz um programa de 15 mil linhas. Lá pelas tantas tem um buraco, lá pelas tantas tem um comando errado, tem uma ponta desencapada da programação. Ele procurar no próprio programa, quando ele roda e o troço não dá certo, vai levar horas, vai levar dias. A inteligência artificial consegue fazer isso em segundos. Então, aumenta muito a produtividade das pessoas que sabem usar a inteligência artificial a seu favor. Quando nós atingirmos a questão da singularidade, nós vamos ter a oportunidade de passar na escala Kardashev de 0 para 1. O que significa isso? O Kardashev foi um escritor russo que bolou um modelo de desenvolvimento das civilizações universo afora. E ele colocou como nível 1 aquelas civilizações, aqueles povos, que dominavam toda a energia disponível no seu planeta. Como nível 2, as que dominavam toda a energia disponível no seu sistema solar, ou seja, conseguiam captar toda a energia do Sol e usar conforme a sua necessidade e o seu benefício. E o nível 3, quando elas pudessem, então, tomar conta de toda a galáxia. Nós temos muitos telescópios por aí apontados para o espaço. Nunca encontramos nenhum indício desse tipo de civilização que dominasse um sistema solar inteiro e a gente pudesse ver isso através da assinatura infravermelha da energia da estrela, que deveria ser numa outra frequência que não o infravermelho. Mas, um dia, pode ser que através da singularidade tecnológica nós tenhamos energia em abundância, porque a fusão a frio vai deixar de ser um desafio a partir desses computadores. Eles vão nos dizer como fazer, né? Eles vão nos mostrar como fazer megamateriais, estruturas ao redor do planeta, a captação da energia solar, a transmissão e filtragem disso para os mais diferentes usos. Então, por exemplo, para a gente fazer uma nave espacial com vela solar, né? Hoje a gente não tem a capacidade de construir um material fino e resistente o suficiente para isso. Mas com esses computadores,
eles vão fazer o estudo atômico de tudo quanto é metal, de tudo quanto é mineral, e vão nos dar essas respostas. Então, a nossa civilização vai ter a oportunidade de fazer coisas absolutamente incríveis, mas também vai poder fazer coisas aterrorizantes, né? Como, por exemplo, se pode usar a inteligência artificial para fazer um megavírus, né? Uma grande arma biológica, e atacar talvez toda a civilização de uma vez só através de um programa de computador. Então, a gente espera que a humanidade saiba usar essa ferramenta. Como no caso das armas nucleares, que também poderiam ter acabado com o mundo, mas a humanidade amadureceu, cresceu e conseguiu não se matar. Aqui, uma frase do Sundar Pichai, que é o CEO do Google. Em 2020, ele disse o seguinte, que a inteligência artificial é uma das coisas mais profundas que nós estamos trabalhando como seres humanos, como humanidade. É mais profunda do que o fogo ou a eletricidade. E eu estou inclinado a concordar com ele. Agora, dentro da economia atual, quem perde, quem ganha com a inteligência artificial? Em primeiro lugar, a inteligência artificial hoje ela suga uma quantidade insana de energia, de tal forma que a gente pode ver como vencedores aqui, por exemplo, as usinas nucleares, os mineradores de urânio, né? Tem um ETF que me interessa muito nesse setor aqui, que é o RNM. Eu já tive ele num trade, foi muito bom, mas hoje eu vejo que há, de novo, um espaço muito grande para ele crescer graças a essa tecnologia. As empresas de chips, eu preciso lembrar da SML, né, que faz a litografia de ultravioleta de todos os fabricantes de chips do mundo, e eu entendo que ela é a grande candidata a vencer essa corrida. Porque, afinal de contas, no garimpo, quem ganha mais dinheiro não é quem acha o ouro, é quem vende a pá e a Coca-Cola. Né? Então, a ASML é a grande vendedora de pá dessa revolução tecnológica e tem tudo para continuar crescendo à medida em que vão crescendo os data centers, os computadores, as ferramentas de treinamento. E mesmo quando os próprios robôs estiverem conseguindo fazer coisas, né, em benefício próprio, ela ainda vai ser essencial durante bastante tempo, porque é a única capaz de produzir aquele tipo de chip, naquela qualidade, dentro do processo da litografia. Os grandes fornecedores de data centers, obviamente, são necessários, porque a inteligência artificial consome uma quantidade enorme de memória, né, e de poder computacional. De uma forma semelhante ao Bitcoin, nós vamos precisar de muito computador. E aí, quem está fornecendo aqueles serviços de nuvem, os data centers, tanto do ponto de vista de fundo imobiliário, de data center, como os grandes provedores das máquinas. Microsoft, a Amazon, o Google, entre outros, que vão ganhar terreno a partir dessa necessidade sempre maior de capacidade computacional. As próprias empresas que estão desenvolvendo a inteligência artificial, eu deixo um asterisco nelas. Por quê? Porque as grandes estrelas do início da geração da internet, a maioria delas desapareceu. Né? A gente quase não ouve falar das empresas .com que participaram do crash dos anos 2000, 2001. O que aconteceu com elas? Elas caíram na obsolescência. Né? Elas foram ultrapassadas por outras melhores. Apesar delas terem aberto o caminho, chegou depois mais gente mais preparada, mais qualificada, já dentro daquele universo, que soube engatar uma terceira e quarta marcha no curso da história e ultrapassou aquelas pioneiras. E eu acredito que a mesma coisa pode acontecer com IA. Hoje a gente está falando de OpenAI, hoje a gente está falando de Google, a gente está falando de Microsoft como grandes motores, né? Mas eu não esqueço daquelas empresas .com e eu não esqueço da Nokia, que foi quem fez muito sucesso, Motorola também, fez muito sucesso com o mercado celular e, de repente, hoje, eles são uma parcelinha pequena do mercado. Não vão desaparecer, mas vão perder potência, né? Para outras que chegam com ideias mais novas, com ideias melhores, com usos mais interessantes da tecnologia que eles desenvolveram em primeiro lugar. Empresas de software, vocês já sabem a minha opinião, né? Eu entendo que elas vão usar a IA para se melhorar e continuar sendo necessárias, continuar sendo úteis para a humanidade. Os investidores podem ganhar muito com o uso da inteligência artificial. A gente vai ver isso na próxima página. Os traders também. Por quê?
Porque o que antes a gente precisava estudar sozinho, agora a gente tem um computador para ficar do nosso lado e desenvolver as nossas habilidades, tanto na parte de investimento quanto na parte de trade. O que nós precisamos ficar atentos? Nós precisamos identificar tendências dentro desse grande movimento macro que está acontecendo. É uma revolução, é uma movimentação importante, então está de olho nas notícias, está de olho nos desenvolvimentos tecnológicos, no que está acontecendo, se aquelas empresas de software estão começando a crescer muito mais devagar, se a gente começa a sentir um impacto de fato, os números vão nos dizer. E nós temos que estar atento às tendências desses números também. O que não é importante são os comentários, as narrativas. Aquilo que os jornalistas gostam de ficar batendo bola com um camarada que, teoricamente, é o especialista naquele setor e que vai nos dizer o futuro, vai nos dizer qual é a ação que vai subir, que vai cair. Isso é besteira, tá? É ruído. Não te distrai com isso, porque não vai te levar a melhores resultados. Pelo contrário, vai levar a uma tensão, a um estresse maior, a questionamentos constantes sobre a estratégia que foi traçada, e isso não faz bem, né? Aqui, no Jeito Zen de investir, a gente gosta de traçar uma estratégia a partir de uma observação profunda do mapa, né, daquilo que está acontecendo ao nosso redor, de qual é a nossa realidade, quais são as mudanças que estão de fato acontecendo e onde a gente deve se orientar em termos de investimento a partir desse cenário. Uma vez isso definido, desliga a TV. Não fica ouvindo toda hora as notícias, as manchetes, as coisas, porque isso vai poluir a tua cabeça e reduzir a tua capacidade de execução daquela estratégia bonita que foi feita por ti para atender as tuas necessidades de um jeito que, né, o teu perfil consegue executar. Outra coisa que a gente tem que ter um certo cuidado são as bolhas. Nós podemos ver empresas como a Nvidia explodindo para cima loucamente porque apresentaram resultados extraordinários nos anos anteriores. Mas elas também podem continuar crescendo loucamente pela expectativa de que aqueles resultados anteriores vão se repetir ad eternum. E isso não acontece. E aí, quando o mercado se decepciona com o que está acontecendo nos números da empresa, ela vem abaixo. Então, se vocês identificarem que algum investimento seu está esticado, está subindo num ritmo muito alucinado, protejam-se. Vocês podem colocar um stop num ponto de lucro garantido, vocês podem fazer uma venda parcial. Tem várias maneiras de fazer a gestão disso, mas é importante não estar muito exposto a um ativo que está subindo feito foguete e pode daqui a pouco cair como um foguete também, né, apontado para o chão. E o ponto mais importante que eu queria dizer hoje é esse aqui, ó. Usar a inteligência artificial a seu favor, como investidor ou como trader. Para o investidor, foi o que eu escrevi o texto aqui, eu escrevi o seguinte: qualifique seus investimentos como hedge fund, a si mesmo como CEO e o agente da inteligência artificial como analista sênior. Por quê? Porque se eu chegar hoje por um Grok e disser para ele assim, escuta, eu estou pensando em comprar Duolingo, o que tu acha? Ele vai ter 3 pés atrás. E ele vai dizer, uma carteira diversificada, não sei o que, eu não sou analista, consulte um profissional, blá, 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 blá. Mas eu quero arrancar essa resposta dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um trabalho um pouco mais profundo. Eu tenho que mostrar para ele a minha estratégia de investimentos. Eu tenho que mostrar para ele quais são os parâmetros que me interessam. Eu tenho que dizer para ele que aquele investimento é uma coisa profissional, como um fundo de hedge, por exemplo. E que eu sou o CEO desse fundo de hedge, ainda que isso seja o meu investimento da minha família, investimento de uma pequena empresa que eu tenho, né, o que eu faço com o dinheiro dela. Mas eu elevo isso para um nível de altíssimo profissionalismo. Por quê? Porque aí ele vai me dar uma resposta altamente profissional também. Se eu disser para ele, tu agora é o meu analista sênior, ele vai atuar como tal, ele vai trabalhar dessa forma. Do mesmo jeito que se eu disser para ele que eu quero que ele seja o advogado da minha empresa de advocacia e a gente vai conversar a respeito de coisas, ele vai falar como advogado. Agora, se eu perguntar para ele a respeito de um determinado caso, de um determinado julgamento, talvez ele tenha, de novo, aquele retrocesso, aquele medo de se envolver e vai dar respostas muito vagas, não determinantes e não úteis, né? Então, eu fiz isso, essa experiência tem sido excelente e eu recomendo que as pessoas façam também. Na hora de pedir ao Grok alguma coisa, ou ao ChatGPT, ou ao Gemini,
peçam sempre assim: eu sou especialista, eu quero que tu seja especialista também, e a gente vai trabalhar junto nessa direção aqui. E aí ele vai contigo. Também dou um outro conselho: peça para que ele não concorde com tudo, para que ele tenha consciência crítica e ele avalie os teus erros e declare os teus erros com uma absoluta sinceridade. Porque tem alguns modelos de linguagem que estão se corrompendo, digamos assim, e dando só inputs positivos para a gente, só nos elogiando, só dizendo que a gente está certo no que nós estamos fazendo, porque isso aumenta o engajamento, isso aumenta o tempo de uso. A pessoa se sente bem, né? Tendo aquele amigo que elogia, que acha tudo legal, que estimula e tal. A gente já viu que nem sempre estimula por melhor, né? Então, liguem nele esse motorzinho de consciência crítica, tá? Isso é muito importante. Para o trader, bom, as pessoas que estavam estudando Python, fazendo algoritmos, criando modelos matemáticos para fazer os seus trades, ou que faziam backtests à mão de 2, 3, 4 anos para trás, coisas que levavam muito tempo, muito trabalho, hoje a inteligência artificial também está ajudando eles a atuar nessa forma. Então, quem é trader deve tentar entender de inteligência artificial, deve tentar se comunicar com eles e fazer o uso dessa ferramenta, porque é uma ferramenta que aumenta a produtividade, não só lá dos programadores de computador, das pessoas dentro das empresas, mas a gente em casa, com o home broker aberto, tendo a IA do lado, a gente pode fazer muita coisa boa. O que vocês acham de tudo isso que eu disse? Faz sentido? Duolingo é uma empresa boa que está num ponto interessante de compra e valeria a pena eu fazer uma segunda entrada? Ou será que é um ativo que a gente deveria fugir porque ele está prestes a perder a tendência de alta? E a inteligência artificial vai acabar com o mundo? A gente vai ver o exterminador do futuro daqui a pouco por aí? Ou ela vem para nos ajudar a alçar voos muito maiores do que todos os que a humanidade já sonhou, né? Me parece que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Eu gosto de ser otimista. Então, eu me despeço de vocês dizendo que eu acredito sinceramente que vai ficar tudo bem. A nossa temporada continua. Na semana que vem a gente vai falar a respeito de Google e depois, na 8ª semana, de JEPQ, um ETF, um dos poucos que a gente tem na carteira. E vamos falar também a respeito de táxis autônomos e lançamento coberto. Lembrando que lá no final, nós vamos revisar a estratégia do Monge, nós vamos revisar a carteira, como é que ela ficou, todo o desenvolvimento ao longo desses mais ou menos uns 6 meses aí de programa. E no finalzinho da temporada, a gente vai avaliar as ações que vocês pediram através do grupo de mentoria e através do grupo de WhatsApp. Esses grupos eles são acessíveis para quem assina o serviço do Monge Investidor. Vocês estão convidados aí até o site, mongeinvestidor.com, e dá uma olhadinha lá nos nossos programas, nos nossos cursos, em tudo que tem à disposição. E eu espero que a gente se encontre lá dentro da plataforma, tendo vocês como assinantes. Muito obrigado pela presença, eu agradeço do fundo do coração. É sempre uma grande honra, um grande privilégio estar aqui com vocês. E eu quero mandar um abraço especial para o Felipe, que tem feito alguns comentários muito bacanas embaixo de cada um dos nossos vídeos e a gente tem conseguido trocar algumas informações legais sobre a estratégia dele, sobre perigos que ele viu em algumas ações que a gente levantou e a gente está travando esse diálogo interessante ao longo das semanas. Eu gosto muito desse cara e eu espero vê-lo de novo na semana que vem, na próxima quinta, às 20 horas, acompanhando o investimento do Monge. Até a próxima.